Índia. Uma terra de cores vibrantes, tradições milenares. Um país onde o passado e o presente colidem em uma dança hipnotizante. Uma terra de contrastes, onde o sagrado e o profano se entrelaçam, e onde cada rua, cada olhar, cada templo guarda segredos milenares. Beleza e caos caminham lado a lado, em uma realidade vibrante que seduz e desafia qualquer visitante. Aqui, o exotismo não é apenas um detalhe, mas uma identidade. Idiomas, etnias e religiões coexistem em um mosaico cultural inigualável, onde tradições ancestrais resistem à modernidade que avança impiedosamente. E um caos sem igual. É um país que invade os sentidos e desafia noções preconcebidas. Das ruas movimentadas de Mumbai às margens serenas do Ganges, a Índia é uma terra de contrastes impressionantes, onde a sabedoria ancestral coexiste com as aspirações modernas. Os viajantes são frequentemente cativados pelo charme exótico da Índia, uma mistura de espiritualidade, sobrecarga sensorial e beleza crua. O aroma das especiarias se mistura ao cheiro de incenso, enquanto os sons de mercados movimentados competem com os cantos de mantras ancestrais. É uma terra onde vacas circulam livremente entre arranha-céus e templos antigos permanecem como testemunhas silenciosas da passagem do tempo. O charme da Índia está em sua capacidade de surpreender e desafiar os visitantes. É um país que desafia categorizações fáceis, exigindo paciência, compreensão e vontade de abraçar o inesperado. No coração desse aparente caos, descobre-se um profundo senso de ordem, um ritmo de vida que pulsa há séculos. Esta terra testemunhou impérios e revoluções, ascensões e quedas, movida por forças invisíveis que moldaram sua grandiosa história. Dos imponentes picos do Himalaia às selvas pulsantes de vida, das ruínas esquecidas às cidades que nunca dormem, a Índia é um mundo por si só. Seus rios sagrados cortam o território como artérias vivas, levando consigo oferendas, promessas e pecados. O calor abrasador do deserto Rajasthani contrasta com a umidade densa das florestas tropicais, criando um cenário tão surreal quanto envolvente. Mas há mais do que os olhos podem ver. Sob a magnificência de sua natureza e o esplendor de sua arquitetura, a Índia enfrenta desafios profundos: poluição sufocante, pobreza dilacerante, um sistema social tão rígido quanto invisível. Questões que não podem ser ignoradas, mas que fazem parte da complexidade desse gigante. Um país onde a modernidade ainda luta para romper os grilhões do passado. E então, mergulhamos em seus mistérios. Primeira parada. Sua localização. O coração do subcontinente asiático, rodeado por fronteiras que contam histórias de guerra e alianças frágeis. O Paquistão a oeste, a China e o Nepal ao norte, Bangladesh e Mianmar a leste. E ao sul, um abraço do Oceano Índico, onde águas profundas guardam segredos inconfessáveis. Um país colossal, não apenas em extensão, mas em diversidade. São mais de 1,4 bilhão de almas, falando 23 línguas oficiais e incontáveis dialetos, cada uma carregando um fragmento da alma indiana. A geografia do país é um espetáculo de extremos. No norte, o Himalaia ergue-se como uma fortaleza intransponível, protegendo os mistérios dos monges que ali habitam. Ali nasce o Ganges, o rio que não é apenas água, mas um portal entre o terreno e o divino. Nas planícies férteis, vidas são moldadas pelo ritmo das colheitas e pelas bênçãos dos deuses. Mais ao sul, o Planalto do Deccan desenha paisagens que parecem retiradas de sonhos antigos, enquanto os Ghats ocidentais e orientais separam terras férteis de vastidões áridas, onde o tempo parece desacelerar. Nova Delhi, a capital, é um microcosmo dessa nação paradoxal. De um lado, a velha Delhi, caótica, ancestral,
embalada pelo aroma de especiarias e pelo barulho incessante dos riquixás. Do outro, avenidas largas, edifícios imponentes e o peso de um passado colonial, que se mistura com a promessa de um futuro grandioso. Entre monumentos como o imponente Qutub Minar e o místico Templo de Akshardham, a cidade pulsa em um ritmo frenético, um organismo vivo que nunca repousa. E como falar da Índia sem mencionar sua gastronomia? Uma explosão de cores, cheiros e sabores que desafiam qualquer paladar. O uso intenso de especiarias transforma cada prato em uma experiência sensorial única. O masala, a cúrcuma dourada, o cravo pungente, o picante que beira o insuportável, mas que é viciante. A comida de rua, uma tentação perigosa, servida sem cerimônia entre ruas estreitas e mercados lotados. Mas há algo de hipnótico nessa cena. O vapor subindo das panelas, o som das facas cortando legumes, os sorrisos daqueles que dominam a arte de alimentar multidões. E então surge a questão: por que a Índia é um país tão sujo? Seria desleixo? Uma cultura de negligência? Nada poderia estar mais longe da verdade. A raiz desse problema está encravada na história. Durante o domínio britânico, a infraestrutura beneficiava apenas a elite, enquanto o restante do país era deixado ao acaso. Com o passar dos séculos, a falta de acesso ao saneamento tornou-se um problema sistêmico. O Ganges, venerado como um deus, é também vítima da industrialização desenfreada, enquanto a educação precária impede a disseminação de hábitos básicos de higiene. Um dilema tão antigo quanto a própria civilização. Mas se há um campo onde a Índia exibe sua genialidade inquestionável, é na arquitetura. Templos esculpidos na pedra. Monumentos erguidos como declarações de amor eterno. O Taj Mahal, um poema de mármore branco, reflete o esplendor do Império Mongol. As cavernas de Ellora, recantos esculpidos à mão, ecoam cânticos esquecidos. O colonialismo deixou sua marca, trazendo consigo um estilo arquitetônico imponente, que ainda se impõe em palácios e prédios governamentais. Nada simboliza melhor a alma indiana do que seus festivais. Celebrações que transformam cidades inteiras em palcos de cores e ritmos. O Diwali, onde as trevas são banidas pela luz das lamparinas. O Holi, a festa das cores, onde o céu e as pessoas tornam-se telas vibrantes de pó colorido. O Kumbh Mela, um ritual tão antigo quanto o próprio tempo, onde milhões mergulham nas águas sagradas do Ganges em busca de purificação. A história da Índia é um épico de conquistas e resistências. Do florescimento do Vale do Indo à ocupação britânica, do pacifismo de Gandhi à luta sangrenta pela independência. Um país moldado por batalhas, mas também por filosofias milenares. A divisão entre Índia e Paquistão não apenas redesenhou fronteiras, mas criou feridas que ainda não cicatrizaram, refletindo-se em conflitos que persistem até hoje. E então, há Mumbai, a cidade dos sonhos e dos extremos. Arranha-céus de vidro refletem a luz dourada do sol, enquanto vielas estreitas abrigam milhões que vivem na incerteza. O Portal da Índia, testemunha silenciosa da história, contrasta com a modernidade impiedosa dos centros financeiros. Aqui Bollywood dita tendências, e o cinema se torna uma janela para a cultura indiana, misturando tradição e modernidade em narrativas hipnotizantes. Mas o legado dos Marajás ainda paira sobre o país. Palácios suntuosos resistem ao tempo, contando histórias de riqueza inimaginável e poder absoluto. Jaipur, a cidade rosa, brilha com sua arquitetura grandiosa, enquanto Udaipur exala romantismo à beira de lagos serenos. Fortalezas impenetráveis sussurram segredos de batalhas esquecidas, lembrando que este foi um país onde reis eram considerados deuses. E a Índia não é apenas tradição,
é também inovação. No coração da revolução tecnológica, o país se tornou um gigante no setor digital. Startups florescem, engenheiros moldam o futuro e Bangalore desponta como o Vale do Silício Asiático, abrigando as maiores empresas do mundo. Mas em meio a tudo isso, há um lugar onde o tempo se move de forma diferente. Ladakh, o pequeno Tibete, onde montanhas tocam o céu e monges entoam cânticos há milênios. Monastérios erguidos entre as rochas guardam ensinamentos ancestrais, enquanto festivais sagrados ressoam pelo ar rarefeito. Casamento indiano. Um espetáculo de cores, rituais e promessas. Cerimônias que se estendem por dias, onde cada detalhe carrega um significado profundo. Rena nas mãos das noivas, roupas vibrantes, danças que ecoam a alegria da união. Aqui, o casamento não é apenas entre duas pessoas, mas entre duas famílias, dois destinos entrelaçados pela tradição. A Índia é um mosaico de contrastes onde o passado e o presente colidem, criando uma realidade tão fascinante quanto enigmática. Seu sistema de castas, profundamente enraizado na sociedade hindu, moldou a vida de milhões ao longo dos séculos. Embora criticado por suas injustiças, esse esquema social definiu a estrutura das comunidades rurais, onde cada casta ocupa um espaço predeterminado, vivendo em colônias segregadas, obedecendo a regras rígidas e perpetuando tradições ancestrais. Os privilégios dos mais altos contrastam com a opressão dos mais baixos. A Constituição de 1950 tentou apagar essas divisões, proibindo a discriminação e criando cotas para reparar séculos de desigualdade, mas algumas marcas não desaparecem tão facilmente. Rio Ganges. Um rio que não é apenas um curso d'água, mas um elo entre o terreno e o divino. Ele nasce nos gelados Himalaias e serpenteia por mais de 2.500 quilômetros, tocando cidades sagradas como Varanasi, onde o ciclo da vida e da morte se desenrola diante de seus olhos. Em suas margens, rituais de purificação são realizados, cremações acontecem ao cair da noite, e as cinzas dos corpos se misturam às águas que tantos acreditam serem sagradas. O rio Yamuna, seu afluente, enfrenta um destino semelhante. Em 2021, durante o festival Tep Puja, uma espuma tóxica emergiu das águas, um lembrete amargo do impacto humano. E, mesmo assim, fiéis continuavam a se banhar, buscando uma bênção que talvez já tenha sido consumida pelo veneno invisível das cidades modernas. Mas a Índia não é feita apenas de desafios. Ela também é lar de grandes figuras que moldaram o mundo. Mahatma Gandhi, o arquiteto da resistência pacífica, e Jawaharlal Nehru, o visionário que conduziu a Índia para a modernidade. Indira Gandhi, a primeira mulher a governar o país, deixou marcas tanto de progresso quanto de controvérsias. No cinema, Amitabh Bachchan tornou-se uma lenda, enquanto Sachin Tendulkar, o deus do cricket, escreveu seu nome na eternidade esportiva. Em meio às estrelas de Bollywood, Aishwarya Rai Bachchan deslumbra o mundo, e Kalpana Chawla ousou desafiar os limites da Terra, tornando-se a primeira astronauta indiana a viajar para o espaço. Ao norte, Chandigarh se destaca como um suspiro de ordem e modernidade no caos vibrante da Índia. Nos pés do Himalaia, a cidade planejada nos anos 50 carrega a assinatura do arquiteto Le Corbusier. Uma escultura de mão aberta, com mais de 20 metros de altura, simboliza o espírito de uma nova era. Mais do que um modelo de organização, Chandigarh tornou-se um ícone de qualidade de vida, inovação e tecnologia, sendo a primeira cidade da Índia a receber o selo de livre de fumaça. Eleita a cidade mais feliz do país, também é a mais rica, um paradoxo dentro de uma nação de contrastes extremos. O próprio nome Índia carrega um peso histórico. Derivado do rio Indo, sua etimologia remonta à língua sânscrita, um testemunho das civilizações que floresceram às suas margens. E sua bandeira,
hasteada pela primeira vez em 1947, não é apenas um símbolo patriótico, mas um código de valores. O açafrão, coragem e sacrifício. O branco, paz e verdade. O verde, esperança e fertilidade. No centro, a roda azul do Dharma, um lembrete de que a vida é um ciclo eterno. Ao oeste, Rajastão e Gujarat são territórios onde a tradição e a grandeza se entrelaçam. Rajastão, a terra dos Marajás, resplandece em tons vibrantes, com palácios que contam histórias de um passado majestoso. Gujarat, o berço de Gandhi, equilibra modernidade e herança cultural, enquanto Ahmedabad pulsa como um centro econômico e espiritual. Aqui, o tempo parece dobrar. Os templos guardam segredos antigos e os mercados exalam aromas de especiarias esquecidas. Na Índia, os animais não são apenas seres vivos, mas símbolos de mitos e devoção. O elefante, a forma terrena de Ganesha, o removedor de obstáculos. Hanuman, o deus macaco, encarna a força e a lealdade. A vaca, intocável, é a personificação da generosidade divina. As cobras associadas a Shiva são tanto criadoras quanto destruidoras. O tigre, montaria da deusa Murga, ruge como um símbolo nacional, um guardião espiritual que vigia as florestas sagradas. Mas nem tudo é misticismo. O território indiano também é palco de disputas ferozes. As tensões entre Índia e China são cicatrizes de um conflito que remonta a 1947. Desde a invasão chinesa de 1962, a linha de controle real permanece uma fronteira invisível e incandescente, onde soldados vigiam as montanhas cobertas de neve. A Caxemira, dividida entre Índia, Paquistão e China, é um barril de pólvora geopolítico. E acima de tudo isso, erguem-se os Himalaias, guardiões silenciosos do norte. Uma cordilheira imponente, que se estende por 2.400 quilômetros, dominando estados como Jammu e Caxemira, Himachal Pradesh e Arunachal Pradesh. Aqui, monastérios budistas repousam em encostas impossíveis, onde a espiritualidade ecoa há séculos. Entre seus picos nevados, encontra-se Rishikesh, a capital mundial do yoga, onde peregrinos buscam iluminação às margens do Ganges. Mas nem só de montanhas vive a Índia. Suas praias são tão encantadoras quanto esquecidas. Goa, a Riviera do Oriente, vibra ao ritmo das ondas e dos festivais coloridos. No sul, Kerala oferece refúgio em suas praias paradisíacas, onde palmeiras sussurram ao vento. A costa leste esconde tesouros como Puri, um paraíso de areias douradas. Mas são as ilhas Andaman e Nicobar que guardam o verdadeiro paraíso intocado. Em Havelock Island, a praia de Radhanagar é um espetáculo de águas cristalinas e areias tão brancas quanto a espuma das ondas. A Índia é uma terra de extremos, um universo em si mesma. Mistério, grandeza, espiritualidade e conflito se entrelaçam em uma história sem fim. Ela não é apenas um país. É uma experiência, uma entidade viva, pulsante, que desafia, encanta e nunca se deixa ser completamente compreendida. Apesar da marcha implacável da globalização e do fascínio pela ocidentalização, as tradições ancestrais continuam a prevalecer na Índia. Os valores familiares permanecem profundamente enraizados, com os mais velhos sendo respeitados e as gerações mais jovens mantendo os costumes culturais. Dos vibrantes saris usados pelas mulheres aos elaborados rituais que acompanham festivais como Diwali e Holi, a tradição está entranhada na própria estrutura da sociedade indiana. Essas tradições oferecem um senso de continuidade, um elo com o passado que ancora o presente e fornece uma estrutura para o futuro. Enquanto algumas tradições estão evoluindo para acomodar as sensibilidades modernas, os valores essenciais de respeito, família e espiritualidade permanecem inabaláveis. Esse espírito duradouro da tradição
é uma prova da resiliência da cultura indiana, sua capacidade de se adaptar e prosperar diante da mudança. Se você gostou do vídeo de hoje, por favor nos apoie curtindo o vídeo e se inscrevendo no canal. Não se esqueça de conferir o vídeo que está na sua tela agora, e tenho certeza de que você vai achar fascinante. Obrigado por assistir e nos vemos no próximo vídeo.